Saudações, meus amigos, tudo bem convosco? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. No nosso vídeo de hoje, eu vou estar a dar a continuidade do vídeo que eu teria deixado aqui na aula passada, nesse caso falando acerca da fonte que leva o circuito PFC. Então, iremos dar a continuidade dessa mesma aula, onde eu vou estar a dar aqui a explicação e da diferença que há numa fonte que leva o circuito PFC passivo e também uma fonte com PFC ativo. E na oportunidade iremos falar também das fontes sem o PFC. E lá quase no fim eu vou deixar um bônus que eu vou estar aqui montando um circuito PFC usando esses componentes básicos aqui. Vamos usar uma bobina indutora, um diodo, um capacitor, uma ponte e também iremos usar o transformador para nos dispensar aqui a tensão. Vou aproveitar também essa oportunidade para saudar os meus irmãos moçambicanos. Muito obrigado por estar a acompanhar aí os vídeos. Aos meus irmãos também da Angola, Cabo Verde, Portugal e também de Brasil. Mandar aí um forte abraço aí para Dorival Neves, Solange Massa, Vladimir Cáceres, José Marcos de Garanhuns, Fábio Vincente, ao Wander da Silva, Francisco Fontinelli, meu amigo que sempre está presente, o Degmar dos Santos, ao Marcos Eletrônicas e Eletrônica Daniel, Moisés Ferraz e sem esquecer aqui da família Global Tech Brasil. Salientar que estou a fazer esse vídeo pela recomendação da Global Tech Brasil, que é um ótimo canal que tem conteúdos bastante relevantes aí da eletrônica. Forte abraço aí pessoal e sem mais relações, vamos para o vídeo de hoje. O PFC é o fator de correção de força e nesse caso o PFC é um método altamente conhecido de reduzir as perdas de energia nas fontes. Ao reduzir as perdas, ele aumenta a eficiência da fonte, reduz-se também a geração de calor e a necessidade de refrigeração. E é também por isso que as fontes que usam o PFC são mais silenciosas e mais eficientes. O PFC pode ser ativo ou passivo e a eficiência varia de um tipo para o outro. Contudo, ainda há fontes que não levam o circuito PFC, que é um exemplo desse circuito aqui, ou dessa fonte aqui. Ela não leva o circuito PFC. E é um exemplo de uma fonte que leva o circuito PFC é essa aqui, onde temos a bobina, temos o MOSFET chaveador, temos também a ponte retificadora e aqui na parte traseira temos o CI, o gerador de PWM. Contudo, podemos verificar também nas fontes que não levam o circuito PFC, o CI-PWN, simplesmente para o chaveamento da tensão para o transformador chopper principal. Com isso, quer dizer que o principal componente que temos que ver ainda na fonte primária é a bobina que deve estar entre a ponte retificadora e com o MOSFET chaveador. Já que aqui nessa fonte não conseguimos ver essa bobina, podemos concluir que essa fonte ela não leva o circuito PFC, sendo uma fonte bastante simples que não tem muita potência. É claro que essas fontes sem PFC podemos achar em sua maioria nas placas de TVs. Com isso, essas fontes sem o PFC têm 50 a 60% de eficiência e tem uma perda de energia que varia de 40 a 50%. Por outro lado, também temos as fontes com o circuito PFC passivo. Mas o que quer dizer passivo? Segundo o dicionário, passivo quer dizer objeto ou sujeito que sofre ou recebe ação, que é o mesmo que dizer inativo ou inconsciente. E um bom exemplo seria fumadores passivos, que são aquelas pessoas que não fumam, mas por estar toda hora perto de pessoas que fumam, acabam se tornando fumadores passivos. Há um exemplo também desse esquema onde temos uma ponte que vai aqui retificar a tensão alternada em tensão contínua e essa mesma tensão apenas irá passar simplesmente por uma bobina indutora e daí a tensão vai ser
canalizada aqui no capacitor principal. Há um exemplo de algumas fontes ATX que simplesmente usam essa fonte passivo, e essa mesma fonte passiva tem uma eficiência que varia de 70% a 80% e tem uma perda de energia que varia de 20% a 30%. Do outro lado também temos a fonte com PFC ativo, e essa mesma fonte podemos também encontrar em algumas placas de TVs e também em algumas fontes ATX com uma potência um pouco mais elevada. E essas mesmas fontes têm uma eficiência que varia de 95% a 99% e tem uma perda de energia que varia de 1 a 5%. Olha só a eficiência que essas fontes que levam o circuito PFC têm. Mas o que é isso de ativo ou algo ativo? Segundo o dicionário, quer dizer parte principal exercida na realização de um ato que é o mesmo que aumentar a atividade, acelerar, apressar, impulsionar algo dinâmico que opera com rapidez, algo que exerce influência. Muito bem, já vimos aqui a pequena teoria, a pequena diferença que há entre uma fonte sem PFC e uma fonte que leva o circuito PFC passivo, assim como uma fonte que leva o circuito PFC ativo. Agora vamos montar aqui um pequeno esquema, né, usando esses componentes. Já tenho aqui a ponte retificadora já instalada e irei usar aqui esse transformador que nós temos nessa bancada. É um transformador que tem uma tensão máxima aqui no enrolamento secundário de 24 volts. Isso é nesses dois cabos azuis aqui. Nesses cabos amarelos aqui temos uma tensão de 10 volts. Então nós vamos usar uma tensão mais baixa para construir essa nossa fonte aqui. Muito bem, já temos aqui a ponte ela instalada. A ponte é bastante simples de fazer a leitura através desses dois pinos aqui centrais, onde vem sinal de tiozinho. Vamos canalizar a tensão alternada que virá da fonte, que é o transformador, porque o transformador recebe uma tensão alta, alternada, e vai retirar uma tensão baixa, porém ainda alternada. Nós precisamos de uma tensão contínua para podermos fazer aqui a nossa experiência. Fixar aqui devidamente, e o esquema que nós iremos fazer é esse aqui, é o esquema de uma fonte PFC ativo, e nós não iremos usar aqui o MOSFET chaveador nem o CID PWM. Iremos fazer o chaveamento mesmo com a mão, iremos verificar como é que a potência ela irá ser aqui ampliada. Então, continuando a montar aqui o nosso circuito de uma forma bem rápida, vamos canalizar diretamente a tensão alternada vindo do próprio transformador e se estiver a gostar desse vídeo, peço que se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e pode deixar ficar aí em cima o seu like. Também pode deixar o seu comentário aqui embaixo, né, dizendo o que achou desse vídeo. Exato. Temos aqui a tensão alternada já canalizada aqui na ponte retificadora. Temos o polo positivo e temos o polo negativo. Vamos montar a bobina ainda aqui no polo positivo, né, da ponte retificadora. Lembrando que a bobina ela não tem nenhuma polarização. Podemos montar de qualquer jeito. Eu vou canalizar precisamente nessa zona. Eu vou fixar devidamente. Aqui teremos que unir, nesse caso,
uma das pontas da bobina juntamente com o polo positivo da ponte retificadora. Exato, temos a nossa fonte que ficou dessa maneira. Agora vou canalizar um diodo. Vou usar esse diodo qualquer que eu achei com mais facilidade. É só simplesmente para uma pequena demonstração. Eu vou canalizar aqui o ánido com a bobina indutora, porque já sabemos que o diodo só permite a passagem da corrente quando está devidamente polarizado, e o diodo vai permitir a passagem da corrente do ánido para o cátodo. Então temos que polarizar ele da forma direta. Eu vou posicionar assim, dessa maneira. Exato. Vou fixar. Vou ligar também diretamente aqui com a bobina indutora. Exato. Temos aqui os três principais componentes. Temos a ponte, temos a bobina e temos também o diodo. Por fim, iremos colocar o capacitor eletrolítico. Vamos usar esse capacitor. Eu alonguei ele apenas aqui um pouquinho para poder facilitar aqui na hora de fazer a leitura da tensão. Ó, eu vou alterar aqui a posição para ele poder ficar desse jeito, porque aqui teremos o nosso polo positivo. Então o capacitor também deve estar diretamente polarizado. Positivo vai ter que corresponder a esse polo positivo do capacitor. Eu vou posicionar diretamente aqui esse outro polo aqui, ó. Vai ficar assim. Exato. Ó. E eu vou também fixar nessa parte aqui traseira. É um circuito bastante fácil, qualquer um pode montar em casa para fazer um ensaio. Prontos. Aqui temos o capacitor nesse caso é de 100 volts por 22 microfarad. Eu estou a usar esse capacitor com baixa capacitância para poder carregar de uma forma rápida. Aqui o que falta somente é a união do polo negativo com o polo negativo da ponte retificadora. E eu vou usar esse jumper aqui para poder facilitar aqui quando for a hora de chavear a mesma fonte. Eu vou posicionar precisamente nessa zona com essa aqui, ó, dessa forma aqui. Eu vou soldar. Ó, aqui ainda falta fixar devidamente, ó. Então vamos aumentar aqui a camada do estanho. Vou aumentar aqui o estanho para unir o polo negativo da ponte com o negativo do capacitor. E prontos, aqui temos o nosso circuito quase pronto. Ó, agora por último vamos colocar aqui um cabo que vai sair aqui
antes do diodo que vai levar a tensão positiva para o capacitor. Com esse cabo aqui, vamos fechar o lugar do MOSFET chaveador, porque segundo esse esquema aqui, nesse lado seria o lado, nesse caso, do circuito PFC, nesse caso o CI PWM, juntamente com o MOSFET chaveador. Já que não iremos montar o MOSFET nem o CI PWM, iremos usar um cabo para podermos fazer ali a chave liga e desliga. E iremos usar um cabo deste aqui, ó. Eu vou também canalizar precisamente aqui antes mesmo da atuação do próprio diodo. Vai ser daqui, melhor, exato. E lá está. Prontos, acabou. Agora falta simplesmente o teste. Eu vou aqui aumentar ligeiramente o zoom, ou diminuir o zoom, assim seria. Vou aproximar o nosso multímetro. Vou ligar o nosso circuito. Pronto, está ligado. E eu vou colocar aqui na escala de 200 volts, 200 volts em uma tensão contínua. Vou colocar essa ponta aqui de jacaré aqui no polo positivo e essa ponteira negativa eu vou colocar aqui nesse outro lado, ó. Repare que temos uma tensão já contínua e essa mesma tensão ela está presente no capacitor. Agora nós iremos fazer aqui a chave de liga e desliga com esse cabo aqui encostando no outro polo que seria o polo negativo do circuito. É claro que eu vou ter que fazer, né, esse liga e desliga de uma forma rápida para que a potência ela possa aumentar. Ó. Fazendo esse movimento de uma forma rápida, ó, repare que temos aqui a tensão ela subir. Tínhamos de 13 volts, aqui temos 23, ó. E a tensão ela vai subindo conforme eu vou fazendo esse movimento, ó. É assim como essas fontes de PFC ativo funcionam, aumentando a sua potência. Olha só, a partir de uma tensão inferior, uma tensão pequena, eu consegui aqui obter uma tensão alta, ó, quase o dobro. Olha só. É por isso que se dá o nome de fontes chavetadas, devido ao chaveamento dos MOSFETs. Muito bem, meus amigos, o vídeo de hoje já ficou muito longo, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado desse pequeno vídeo. Um forte abraço, não se esqueça aí de se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e deixar ficar aí o seu like. Um forte abraço e até a próxima.